Programa Examinando as Profecias. Apresentação: Marcel Carduz. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Viver. Meu nome é Marcel Carduz, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o livro de Daniel. Vamos dar seguimento na sequência dos capítulos. Nós paramos no capítulo 3 e vamos seguir pelo capítulo 4. Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que nos ajude a entender esse livro e também memorizá-lo. Vamos orar? Onde vocês estão, onde vocês estiverem, oremos. Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor, pela tua misericórdia, para que nós, ao lermos o capítulo 4 de Daniel, possamos entender. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Nesse tempo do fim, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui no capítulo 4 de Daniel, passamos por alguns relatos importantes, desde o cativeiro, no capítulo 1, depois no capítulo 2, passando pelo sonho que Nabucodonosor teve e Daniel revelou a ele o sonho das nações que iriam governar até o fim dos tempos. Depois passamos pelo capítulo 3 de Daniel, onde os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente pelo decreto do rei, por motivo de eles não quererem adorar a estátua que o rei Nabucodonosor havia feito numa de suas províncias, a província de Dura. E agora vamos avançar para o capítulo 4 de Daniel. Na leitura deste capítulo, Daniel é um livro profético, fala das profecias dos tempos do fim e também é um livro que nos dá força de fé, a fim de que possamos confiar mais em Deus. Vamos então ao livro de Daniel, capítulo 4, se vocês têm suas Bíblias em mãos ou algum aplicativo, podem então colocar no capítulo 4 de Daniel. Vamos dar mais uma lida. Ali no capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele vai escrever, diz ali: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Vamos dar uma pausa aqui, paramos no versículo 5. O rei Nabucodonosor começa este capítulo e ali ele reconhece o reino eterno de Deus. Ele reconhece que somente Deus tem o reino sempiterno e que o domínio é de Deus e passa de geração em geração. Embora o mundo ao redor, vamos colocar nos dias de hoje, embora o mundo ao redor esteja em frangalhos, caindo, não esqueçamos que isso também é profético, pois mesmo no livro de Daniel e também encontramos em outros livros, como por exemplo no Evangelho de Mateus, que coloca a condição do mundo nos dias de hoje. E o rei Nabucodonosor, ele escreveu que teve um sonho, e esse sonho deixou ele perturbado. Assim como ele sonhou no capítulo 2 e não lembrava daquele sonho, e perturbou-lhe o coração também este sonho. Porém, Daniel, através do poder de Deus, ele revelou o sonho ao rei Nabucodonosor. Aqui a cena parece se repetir, mais uma vez o rei tem um sonho.
Vamos seguindo no capítulo e vamos ver a partir agora do verso 6. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me puderam fazer saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Veja então, Nabucodonosor mais uma vez tenta recorrer aos seus adivinhadores, caldeus, astrólogos e todos aqueles que se envolviam na religião do ocultismo. Porém, mais uma vez, ficou provado que aqueles homens não tinham essa capacidade de revelar-lhe o sonho. Lembrando que no capítulo 2 o rei não lembrava do sonho. E Daniel então fez com que ele se lembrasse. Aqui no capítulo 3, aliás, no capítulo 4, é o que estamos lendo agora, o rei ele coloca o sonho diante dos seus súditos. Ele vai revelar o sonho aos seus súditos, porque Nabucodonosor lembrava do sonho. Ele vai detalhar o sonho aos seus súditos, porém, mesmo ele falando dos sonhos, estes homens não puderam interpretá-lo. Porém, Daniel foi colocado mais uma vez à presença do rei, e Daniel então vai dar a interpretação deste sonho do rei. Nós temos então o sonho de Daniel capítulo 2, das nações que viriam sobre a face da terra até o tempo do fim. E agora no capítulo 4 nós temos aqui um sonho diferente, que também tem a ver com o sonho do capítulo 2. Vamos então ler, e agora na própria palavra vai ser descrito esse sonho. No versículo 9 do capítulo 4, vamos seguir a leitura. Ali diz o seguinte: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Estava eu olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo da terra. Aliás, debaixo da árvore. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu fizeram morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: Derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal. E passem por sobre ele 7 tempos. Esta é a sentença, é por decreto dos vigiadores. E esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os seres viventes que o Altíssimo tem poder e domínio sobre os reinos dos homens,
e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Veja, Daniel aqui então vai revelar, detalhar o significado do sonho que o rei Nabucodonosor falou a ele. Ele viu então uma árvore gigantesca e todos os seres viventes se alimentavam e sobreviviam daquela árvore, que era formosa na sua aparência, uma árvore que chegava até o céu. Veja, Daniel então vai explicar do que se trata essa árvore e qual o significado desse sonho. Vamos ao verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. Então Daniel, em primeira instância, não queria falar a Nabucodonosor sobre este sonho. Ele teve o desejo de dizer que este sonho seja contra os inimigos, fosse contra os inimigos de Nabucodonosor. Porém, ele revelou a Nabucodonosor que aquela árvore gigantesca, sob a qual todo o mundo se sustentava e que depois fora cortada da terra, era ele mesmo, Nabucodonosor, ou seja, era o reino de Babilônia. Então, no verso 22, seguindo ali, diz o seguinte: És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio era até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei em um vigia, um santo que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao rei, que foi dito que deixastes que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o seu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Veja, Deus estava aqui dando uma lição a Nabucodonosor. Daniel, então, interpretando, disse que o rei, o símbolo daquela árvore simbolizava o rei Nabucodonosor, que no alto da sua glória seria cortado. Certamente Nabucodonosor estava alimentando um pensamento que ninguém podia nada contra a Babilônia. Mas, mesmo no capítulo 2, nós vimos que a profecia predisse que o reino de Babilônia passaria a um reino inferior em glamour, no caso a Medopérsia. Mas, mesmo assim, pelo orgulho próprio, o rei Nabucodonosor alimentava nele mesmo a soberba de dizer que nada nem ninguém poderia derrubar Babilônia. Mas então Deus, na sua misericórdia, revela mais uma vez ao rei Nabucodonosor
para o próprio benefício do rei, que ele, Nabucodonosor, seria cortado dentre os homens e que se alimentaria durante 7 anos com os animais da terra, perderia sua lucidez e racionalidade humanas. Então, é claro que Deus aqui está mostrando que ele é que tem domínio sobre os reis da terra, mesmo sobre os reis da terra. É ele quem coloca reis, quem tira reis. Nada acontece por acaso. Nada foge do domínio de Deus. A profecia está sendo cumprida exatamente nos dias de hoje, neste século 21, neste ano de 2024. E vamos seguir o texto e diz o seguinte: Portanto, ó rei, verso 27, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja, mesmo depois daquela revelação, passara-se então 1 ano, 12 meses, e Nabucodonosor não tinha caído ainda. Então Nabucodonosor se esqueceu do que Deus tinha dito. E porque não acontecia nada do que Daniel tinha falado até o momento, ele mesmo, Nabucodonosor, pensava que era magnificente. No verso 31 diz o seguinte: Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então Nabucodonosor perdeu a sua lucidez naquele exato momento, no auge da sua carreira de rei. Mas ao fim daqueles dias, no caso 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: Que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja, este capítulo fala da humildade que temos que ter diante de Deus. Nada podemos fazer sem ele, e nada foge dos seus desígnios. Então aqui a soberba daquele grande rei, Nabucodonosor, foi quebrada. E ele mesmo, Nabucodonosor, foi humilhado diante de Deus. E ele se humilhou diante de Deus, reconheceu que os seres humanos, no auge da sua soberba, são nada diante de Deus. No sentido de que
Deus é maior do que todas as coisas. E Deus levou misericordiosamente Nabucodonosor a esse entendimento, para que não somente os cativos que estavam em Babilônia fossem favorecidos, mas que também todo aquele caldeu que aceitasse a palavra de Deus e as demonstrações do seu poder fossem também salvos. Então fica este capítulo, lembrando que podemos traçar um paralelo. Assim como o rei Nabucodonosor e Babilônia tiveram soberba naqueles dias, também a Babilônia moderna, a grande Babilônia descrita em Apocalipse, capítulo 7, também tem a sua soberba. Ela mesma vai ser quebrada. Lembrando que todos os reinos descritos em Daniel capítulo 2 serão quebrados, e a pedra que atinge aquela estátua que simboliza a Cristo, ela vai esmiuçar os reinos da terra e estabelecer um reino sempiterno, que é o reino de Cristo, quando ele vier na sua segunda vez. Só que antes da segunda vinda de Cristo, surgirá o falso Cristo. Vamos entender isso nos capítulos seguintes. Com calma nós vamos ler e vamos descobrir. Mas então fica esta leitura em meditação para que todos vocês que estão aí do outro lado da rádio possam meditar nessa palavra, assim como eu também devo. Um abraço para todos e sigamos num próximo momento. Tchau, tchau. Rádio Viver, transmitindo esperança.